É uma alegria estar aqui com os irmãos nesse primeiro culto dominical de 2025. Que bom, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Ele nos sustentou até aqui, nos abençoou até aqui, nos agraciou até aqui, e é por isso que hoje nós podemos nos reunir para louvar o nome dEle, para bendizê-lo, para engrandecê-lo e assim por diante. É uma alegria estar com os irmãos nessa noite, e nós agora pedimos aos irmãos que abram as suas Bíblias, a fim de que Deus fale conosco, continue a falar conosco, por meio de um poderoso texto bíblico que encontra-se no Salmo 103. Salmo 103, vamos ler apenas dos versículos 1 até o versículo de número 6. Salmo 103, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Amém. Somente até aqui. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco por meio da sua palavra, que esta palavra de fato repercuta no nosso coração, venha impactar a nossa vida, venha gerar vida na nossa vida, para que sejamos profundamente abençoados pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse primeiro culto de domingo que o Senhor permite que ofereçamos a Ti. É uma alegria, Senhor, é um prazer, é um privilégio esta oportunidade de nos reunirmos aqui na sua casa, junto com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, vê-los bem, sabendo que o Senhor os guardou, os protegeu, os abençoou e os trouxe até aqui. Ajude-nos, Senhor, para que este ano seja um ano que possamos vivê-lo na sua presença, buscando a sua face, lendo a sua palavra, meditando na mesma, praticando a sua palavra e sendo instrumentos de bênção, canais de bênção na vida dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, enfim, da empresa onde ali trabalhamos, da faculdade, universidade ou escola onde estudamos, enfim, que sejamos de fato sal da terra e luz do mundo, continuemos a sê-lo conforme a sua graça, a sua misericórdia assim nos proporcionar. Abençoe-nos neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso intelecto, que o Senhor fale ao nosso ser, a partir desse texto bíblico que lemos, que o Senhor nos ensine as verdades gloriosas e grandiosas presentes nele, de modo que sejamos abençoados, que saiamos daqui mais abençoados ainda do que quando aqui entramos. E que tudo isto glorifique o seu nome, engrandeça, Senhor, a sua santidade e venha edificar e abençoar a sua igreja. É o que te pedimos, agradecidos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Por favor, pode se assentar. Meus irmãos, para começarmos este ano que o Senhor, de forma muito graciosa, bondosa e poderosa, nos dá, nos concede, eu pensei em meditar com os irmãos e compartilhar com os irmãos algumas reflexões, alguns ensinamentos e algumas instruções que têm a ver com o fato de bendizermos a Deus. E por isso, o tema da nossa mensagem na noite de hoje, com base no texto que acabamos de ler, é 7 boas razões para bendizer a Deus. 7 boas razões para bendizer a Deus com base nesse texto. Se alguém te perguntasse, você pode me dar algumas razões para bendizer a Deus? O que você responderia a essa pessoa? Normalmente, quando as pessoas nos perguntam se nós temos algumas razões, se nós temos alguns motivos que, na verdade,
impliquem a nossa gratidão a Deus, toda a nossa devoção a Ele, a nossa adoração a Ele, assim por diante, nós, via de regra, dizemos que temos várias razões para agradecermos a Deus, não é isso? E normalmente, talvez nós responderíamos dizendo que temos boas razões para bendizermos a Deus, tais como a minha vida, a minha família, o meu marido, a minha esposa, o meu casamento, os meus filhos, os meus netos, a minha família, a minha igreja, o meu trabalho, os meus estudos, os meus vizinhos, os meus amigos e tantas outras coisas nesse sentido. Pois bem, no texto bíblico que lemos, do Salmo 103, versículos 1 a 6, nós aqui aprendemos com o salmista nos apresenta pelo menos 7 boas razões para bendizermos a Deus, e é sobre cada uma dessas razões, desses motivos, que nós vamos meditar na noite de hoje. Sempre é bom nós aprendermos as razões ou os motivos ou os ensinamentos para fazermos determinadas coisas, como, por exemplo, bendizermos a Deus a partir dos critérios que o próprio Deus nos dá, que o próprio Deus estabelece na sua palavra. Amém? É claro que se perguntássemos aqui, como nós já dissemos, os irmãos teriam uma série de motivos. Aliás, um dos cânticos que nós cantamos, não hoje, mas em outras ocasiões, é 10.000 razões, não é isso? Então, com isso, nós damos a entender que temos incontáveis razões para agradecermos a Deus, para adorá-lo, para bendizê-lo, para nos reunirmos, para cultuarmos a Ele, para o servirmos e assim por diante. Mas nessa noite, não dá para nós darmos essas 10.000 razões, então, a partir do texto bíblico ora lido, nós queremos ver quais são estas 7 boas razões que Deus nos dá na sua própria palavra para que possamos bendizê-lo. Indo direto à primeira dessas razões, eu descubro, em primeiro lugar, que devemos bendizer a Deus por seu gracioso perdão. Em primeiro lugar, devemos bendizer a Deus, devemos adorar a Deus, devemos magnificar a Deus, devemos exaltar a Deus por seu gracioso perdão. Perceba que nessa lista desse texto que lemos, existem muitas coisas boas pelas quais devemos ou devamos agradecer a Deus. Mas o que chama a minha atenção é que o primeiro item dessa lista, ele possui uma nuance, uma qualidade, uma característica eminentemente espiritual e não material. Embora devamos, é claro, cada um de nós agradecer a Deus, evidentemente, pelas bênçãos materiais que Ele nos deu. É claro que sim, devemos agradecer a Deus por tudo. Mas chama a minha atenção, em primeiro lugar, que no ranking do salmista, ele se preocupa em ter um coração grato a Deus, primeiro de tudo e preliminarmente por uma bênção espiritual, que é o perdão. Acompanhe comigo o versículo 3, parte A. Ele diz, e eu estou lendo aqui a NVI 2023, ele diz, o salmista diz, é Ele, isto é, o Senhor, quem perdoa todas as suas iniquidades. Então, se você perguntasse para o salmista, salmista, por que você tem um coração grato? Por que você bendiz a Deus? Ele diz em primeiro lugar, eu bendigo a Deus porque Ele perdoa as minhas iniquidades, porque eu sirvo a um Deus que é perdoador. Ele é grandiosamente perdoador. E é por isso que eu devo bendizê-lo, porque eu sirvo a um Deus que me perdoa. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, um dos temas mais importantes e mais centrais, indubitavelmente, sem dúvida alguma, é o tema do perdão dos pecados. Um dos principais temas da fé cristã, sem a menor dúvida, um dos principais temas da Bíblia é o tema do perdão dos pecados. De modo que, sem o perdão, a fé cristã ela seria incompleta e, portanto, ela seria uma fé, digamos que capenga, deficiente e manca. Mas para que nós possamos compreender melhor a natureza do perdão, nós temos que responder a pelo menos 4 perguntas, que eu quero aqui fazê-las e, obviamente, buscar respondê-las na mesma proporção.
A primeira pergunta que poderíamos ou deveríamos fazer quando o assunto é o perdão, que é o primeiro item dessa lista, por meio do qual, ou através do qual, ou em razão do qual devemos bendizer a Deus, a primeira pergunta que surge aqui é uma pergunta muito óbvia, o que é o perdão, afinal de contas? O salmista diz, eu devo bendizer a Deus porque Ele perdoa as minhas iniquidades. Ok, mas o que é o perdão? Irmãos, o perdão, ele é de forma geral, em linhas bem gerais, o perdão ele é o cancelamento de uma dívida. É o ato de desconsiderar a ofensa recebida. Imagine que você recebe uma ou mais ofensas da parte de alguém e você decide, você delibera não levar em consideração estas ofensas ali recebidas. No caso do perdão divino, Deus, ao nos perdoar, ele decide graciosamente, através de Cristo, através de Jesus Cristo, não imputar sobre nós a culpa pelos nossos pecados. Aliás, essa verdade ela pode ser encontrada entre outros textos que poderíamos citar, por exemplo, Efésios no capítulo 1 e no versículo 7, onde Paulo diz o seguinte, abre aspas, nele, isto é, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Então Paulo está dizendo aqui que nós somos perdoados graciosamente por meio do sangue de Jesus. O ato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário faz com que os crentes, aqueles que confiam em Jesus, na sua vida, nas suas obras, no seu sacrifício e assim por diante, isto faz com que o perdão divino sobrevenha a essas pessoas. Isso tem tudo a ver com a segunda pergunta que nos ajuda a entendermos melhor o que significa o perdão. E a segunda pergunta é, qual é o fundamento do perdão? Vimos brevemente o que é o perdão, mas qual que é o fundamento através do qual Deus nos perdoa? O fundamento do perdão, quando eu leio a Bíblia, e já o citei agora lendo, citando Efésios 1:7, mas o fundamento do perdão, ele é o derramamento de sangue de Jesus na cruz. Por que somos perdoados? Porque Jesus derramou o seu sangue na cruz por nós. Isso é interessante porque quando nós lemos Hebreus 9, versículos 22, parte B, e 26, parte B, o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, versículo 22, parte B, sem derramamento de sangue não há perdão. E depois, no versículo 26, parte B, ele diz, ele, isto é, Cristo, apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado. Como? Sacrificando a si mesmo. Portanto, quando nós confiamos em Jesus, quando nós confiamos no seu sangue derramado na cruz, a sua justiça nos é imputada, de modo que Deus, em vez de nos olhar como seus inimigos, pela graça de Deus, passa a nos olhar poderosamente, graciosamente, generosamente, como seus amigos, como seus filhos e filhas, como seus servos e suas servas. Isso nos encaminha para uma terceira pergunta. Mencionamos que seriam 4 perguntas para entendermos brevemente o perdão. E a terceira pergunta, melhor dizendo, a quarta daqui a pouco, a terceira pergunta é, por que precisamos ser perdoados? Falamos sobre o que é o perdão, falamos sobre qual é o fundamento do perdão, a morte de Jesus na cruz, mas uma pergunta óbvia surge. Por que, afinal de contas, precisamos ser perdoados? É uma pergunta que, inclusive, muitas pessoas não cristãs, sobretudo não cristãs evangélicas, fazem. Mas eu preciso ser perdoado por quê? Eu sou uma boa pessoa, busco ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom patrão, um bom empregado, não passo a perna nos outros, não mato, não roubo, e mais ou menos por aí. E eu imagino que todos nós, se não quase todos, tenhamos já ouvido algo mais ou menos semelhante a isso. Não, afinal de contas, eu sou uma boa pessoa. Eu não sou assim tão ruim como, de repente, vocês cristãos evangélicos dão a entender que nós não cristãos evangélicos sejamos. Só que
De uma perspectiva bíblica, meus irmãos, as coisas não são bem assim. Nós não somos tão bonzinhos assim de uma perspectiva bíblica, ou seja, a partir da perspectiva do próprio Deus. Nós precisamos ser perdoados por quê? Porque todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. E também porque os nossos pecados nos afastam, nos distanciam de Deus, conforme Isaías escreve em Isaías no capítulo 59 e versículo 2. Por isso, nós precisamos ser perdoados por Deus, a fim de que a nossa relação com Ele, com Deus, seja restaurada e seja restabelecida. Então nós precisamos, em caráter de urgência, nos reconciliarmos com Deus. Mas nós não podemos fazê-lo, nós não conseguimos fazê-lo de nós mesmos e por nós mesmos, porque somos pecadores. E é por isso que nós precisamos da ajuda de Jesus, para que, de fato, Jesus faça por nós aquilo que nós mesmos, de forma incompetente que somos, não podemos e não temos condições de fazer devido aos nossos pecados, ou melhor dizendo, à nossa natureza pecaminosa. Isso nos leva agora sim a quarta e última pergunta. Diante disso tudo, vimos o que é o pecado, vimos qual é o fundamento do pecado, vimos porque precisamos ser perdoados, mas a quarta pergunta, muito importante diante disso tudo, talvez nesse contexto a mais importante de todas, é: quais são as condições que Deus exige, que Deus impõe para conceder o perdão? Essa pergunta é de suma importância, porque tem muitas pessoas, de forma muito errônea, muito equivocada, muito distorcida, elas acreditam que no final da história Deus vai perdoar todo mundo. No final das contas, vai dar tudo certo, né? O ímpio, o justo, independentemente da sua fé, se você é ateu, até o diabo e os demônios, alguns acrescentariam, terão ali as suas dívidas perdoadas diante de Deus. Então, no final da história, vai ficar tudo 0-0, não existe nada de inferno, essa ideia de lago de fogo e enxofre, essa ideia de sofrer eternamente, isso aí é conto de fadas por parte de muitos cristãos, sobretudo fundamentalistas, fanáticos e algo do gênero. Só que, meus irmãos, para que nós sejamos perdoados por Deus, o próprio Deus, conforme a sua própria palavra, estipula pelo menos duas condições para que nós sejamos perdoados. Deus não perdoa assim de baseada. No final da história, a humanidade toda, temos hoje cerca de 8 bilhões e um pouco mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Se todos morressem agora, vai todo mundo para o céu, todo mundo está perdoado. Não é bem assim que a Bíblia diz. Então, Deus exige, Deus impõe, na verdade, não é uma sugestão que Deus nos faz, é uma imposição que Ele faz. Deus impõe basicamente duas condições para perdoar o pecador. Primeira condição, o arrependimento. Meu irmão, sem arrependimento da nossa parte, não há perdão dos pecados. Não há. Em Atos 3,19, Pedro diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Isso significa dizer que, se nós não desejamos nos arrepender dos nossos pecados, então nós também não devemos esperar o perdão da parte de Deus. Olha, eu vou continuar a levar a minha vida de qualquer jeito, vou continuar a mergulhar nos pecados onde tenho mergulhado, apenas virou o calendário de 2024 para 2025, vou continuar a levar uma vida do jeito que eu quiser, conforme os meus valores, conforme a minha vontade, eu vou fazer exatamente aquilo que eu quero, não tem nada de Deus um dia me levar ao juízo e assim por diante, e no final das contas tudo vai dar certo. Não. Talvez você terá uma amarga e triste surpresa naquele dia. Que não será, na verdade, surpresa, porque cada um de nós já foi alertado aqui na Terra sobre como devemos nos portar diante dessa exigência de Deus que envolve, por exemplo, o arrependimento. Se quisermos ser perdoados por Deus, em primeiro lugar, devemos nos arrepender dos nossos pecados. E se arrepender do pecado, meu irmão, em linhas gerais, é se esforçar com o auxílio da graça de Deus por não viver uma vida embebida, mergulhada no pecado.
É aquilo que Provérbios vai dizer, texto esse que eu citei já em outras ocasiões, ali no capítulo 28, versículo 13, quando o autor de Provérbios diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, pelo menos não diante de Deus. Mas aquele que as confessa e deixa, abandona as transgressões, abandona a vida de pecado, esse alcançará misericórdia. Então, quer ser perdoado por Deus? Quero, pastor, arrependa-se dos seus pecados. Mude de vida. Amém? Segunda condição, a concessão do perdão aos nossos ofensores. Deus só nos perdoa se nós mesmos concedermos perdão àqueles que nos agrediram, àqueles que nos ofenderam. É interessante observarmos que Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, nesse texto, Jesus diz que o nosso recebimento do perdão da parte de Deus está condicionado à nossa concessão de perdão aos nossos ofensores. Ou seja, em português mais claro, se nós perdoarmos aos nossos ofensores, Deus também nos perdoará. Por outro lado, se nós não perdoarmos aos nossos ofensores, Deus também não nos perdoará. Isto é, Deus irá nos tratar assim como nós tratamos aqueles que nos ofendem. Então Deus está dizendo, como é que vai ser? Você quer ser perdoado? Perdoe. Não, senhor, eu não quero ser perdoado. Então não perdoe. Eu vou te tratar do jeito como você trata as pessoas. Você acha que eu estou inventando? Vamos ler aqui Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Veja só o que Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz a esse respeito, palavras do próprio Senhor Jesus. Abre aspas. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Vamos para o outro lado da moeda. Mas se não perdoarem uns aos outros, o que acontece? O Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Então a maneira como vocês tratarem aqueles que pisaram na bola com vocês é a maneira que você está pedindo para que Deus trate você também. Então perceba que o perdão divino, ele exige algo de nós. Ele exige que engolamos o orgulho, não é isso? Não, mas ele pisou no meu calo e eu piso de volta. Falou mal de mim, falo também. Me tratou mal, vou tratar de volta. Me falou um monte de desaforos, vou falar milhões de desaforos também. Comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Então cuidado, porque você também poderá não levar a própria presença de Deus durante toda a eternidade quando você partir desse mundo. Deus exige de nós que nos arrependamos dos nossos pecados e também exige que concedamos o perdão àqueles que nos ofendem. São dois requisitos que o Senhor exige de nós, que Ele impõe, a fim de que possamos usufruir do seu glorioso perdão. Amém? Em suma, devemos bendizer a Deus por seu gracioso perdão. Em segundo lugar, também descobrimos, lendo esse texto, que nós devemos bendizer a Deus por sua maravilhosa cura. Cantamos sobre isso, salvo engano, no segundo hino que foi cantado minutos atrás. Então, em segundo lugar, devemos bendizer a Deus por sua maravilhosa cura. O Salmo 103, no versículo 3, parte B, diz que Deus também, Ele cura todas as suas doenças, ou todas as suas enfermidades, de acordo com a tradução que você usar. Então perceba que, em primeiro lugar, nós devemos bendizer a Deus por seu gracioso perdão, algo espiritual. E, em segundo lugar, nós devemos bendizer a Deus por sua maravilhosa cura, que vai além do elemento espiritual, envolve o elemento espiritual, mas não está resumido ou restrito a ele. Em termos bem gerais, nós podemos dizer, de forma muito simplificada, que a cura, o que é a cura? É o restabelecimento da saúde. Portanto, curar é o ato de tornar alguém saudável física, mental e ou espiritualmente.
Então, quando uma pessoa ela tem a sua saúde restabelecida em termos mentais, em termos físicos, em termos espirituais, pode ser em outras áreas também, por que não dizer conjugais, familiares, financeiras e assim por diante, ou seja, toda a área onde Deus ele vai nos restabelecer uma saudabilidade, vamos assim dizer, isto podemos chamar de cura. E o trecho do versículo bíblico que lemos nos diz que Deus é um Deus que cura. Isso significa dizer, meus irmãos, que o Deus da Bíblia é um Deus que intervém na história. Ele é um Deus que está interessado nos negócios humanos, nos afazeres humanos, e é um Deus que age em favor do seu povo e o faz de forma graciosa, de várias formas, de inúmeras e variadas formas. E uma dessas formas, através das quais ele age, é a cura. Seja física, seja emocional, seja espiritual, seja conjugal, seja familiar, seja ela qual for. Contudo, uma palavra de advertência e de esclarecimento, digamos, deve ser feita aqui. O fato de Deus ser um Deus que cura não significa que ele irá curar todas as pessoas, ou que ele esteja sob a obrigação de curar quem quer que seja. A cura, meus irmãos, é antes e acima de todas as coisas, é um ato de bondade divina, de graciosidade divina, de generosidade divina e de misericórdia também da parte de Deus, em favor das suas débeis e frágeis criaturas, entre as quais encontram-se eu e você. Então, quando Deus nos cura, ele cura não porque nós o forçamos a fazê-lo, não porque ele esteja sob a obrigação de fazê-lo. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é soberano, nós somos os seus simples súditos. Ele é todo-poderoso, nós somos frágeis, somos raquíticos, somos apequenados em todos os sentidos, e é por isso que nós dependemos profunda e totalmente de Deus, da sua cura, da sua graça e assim por diante. Em linhas gerais, Deus pode nos curar instantaneamente ou gradativamente, se Ele quiser. Deus pode nos curar direta ou indiretamente. Pode nos curar no estalar de dedos ou pode nos curar pela instrumentalidade de um médico e assim por diante. Deus pode nos curar de forma completa ou de forma parcial. Ele pode nos curar sob a condição da fé, devemos crer para que ele cure, e ele pode inclusive também nos curar sem nenhum tipo de condição prévia. Ele é Deus e ele pode agir na nossa vida, curando-nos de forma física, mental e ou espiritual, como ele quiser, porque ele é Deus. Enfim, devemos bendizer a Deus por sua maravilhosa cura. O Deus da Bíblia cura nos dias de hoje. Amém? Ele cura as pessoas mentalmente no dia de hoje, fisicamente no dia de hoje, espiritualmente no dia de hoje, ministerialmente também nos dias de hoje. O Deus da Bíblia cura. E ele cura porque é gracioso, não porque está sob nenhuma obrigação, nenhum tipo de obrigação de fazê-lo. Mas isso faz com que avancemos um pouco mais na nossa reflexão e aprendamos, em terceiro lugar, que devemos também bendizer a Deus por seus grandiosos livramentos. Deus perdoa, ele cura, mas ele vai além, ele dá livramentos para o seu povo. Veja o que diz o Salmo 103, versículo 4, parte A, que diz que Deus é quem resgata a sua vida da sepultura. Quem resgata a sua vida da sepultura. Ou, em bom crentez, é um Deus que dá livramento. Ele livra o indivíduo da morte. Ele intervém na história, ele age, ele abençoa, ele repreende o mal, ele age na vida do indivíduo, na vida de um povo, na vida de um grupo de pessoas. Enfim, Deus simplesmente intervém. E é por isso que nós devemos bendizê-lo. Por quê? Porque Deus age dando livramentos para o seu povo. Amém? Olha que coisa interessante. Observe que o Deus da Bíblia não apenas perdoa, o que é uma grande bênção, a maior de todas as bênçãos, não apenas cura, mas ele também concede ao seu povo, aos seus filhos e filhas, aos seus servos e servas, diversos livramentos. Aliás, quem já leu aqui a Bíblia, a gente começou novamente com uma
campanha, entre aspas, de ler a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, o ano todo e tal, mas quem já leu a Bíblia já percebeu que a Bíblia está repleta de livramentos do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Se por um lado, a partir de Gênesis 3, nós vemos o ser humano pecando, tropeçando, dando as costas para Deus, pisando na bola com ele. Por outro lado, nós vemos Deus na contramão disso, de forma muito generosa, nós vemos Deus dando livramentos para os seus filhos e filhas. De modo que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Deus, por exemplo, livrando Israel da escravidão egípcia, vemos Deus livrando os 3 jovens ali da fornalha de fogo ardente, vemos Deus livrando Daniel da cova dos leões, vemos Deus livrando o endemoniado gadareno daquela legião de demônios que possuía, vemos Deus dando livramento a Pedro ali da prisão e assim por diante, etc, etc, etc. E isso nos mostra de uma forma muito clara, meus irmãos, que servimos a um Deus que livra o seu povo de males. Mais uma vez, isso não quer dizer que ele faça isso todo dia e toda hora e que ele esteja sob a obrigação de fazê-lo. Isso é muito importante nós deixarmos essa ressalva. Porque senão, aí a pessoa pergunta, mas espera aí, como que fica certos casos em que tem tantos doentes e, portanto, Deus não os livrou daquelas doenças e elas morreram? É verdade. Deus, ele livra as pessoas, ele dá livramentos, por exemplo, também aos seus servos e servas, mas ele não tem a menor obrigação de fazê-lo, a menor obrigação. A menor obrigação. Aliás, nós já pregamos sobre esse tema há muito tempo atrás, há meses e meses atrás, sobre Atos no capítulo 12, quando vimos, por exemplo, que o mesmo Deus que deu livramento para Pedro, enviando um anjo ali poderoso para libertá-lo da prisão, é o mesmo Deus que não deu livramento para Tiago e permitiu-lhe que fosse morto ali à espada. E a grande pergunta que eu fiz, inclusive, quando preguei sobre esse assunto meses atrás, foi: como que nós devemos entender isso? Deus amou menos Tiago e o entregou à morte, e amou mais a Pedro e libertou-o da prisão? Não. Deus amou tanto Pedro quanto Tiago. Mas o propósito de Deus para Tiago é que ele fosse um mártir naquele momento. E o propósito do mesmo Deus para Pedro foi para que ele fosse liberto da prisão. É o mesmo Deus que livra. Mas ele é soberano nos seus propósitos, ele é sábio nos seus propósitos. Mais ainda, ele é muitas vezes inescrutável nos seus propósitos, porque em termos racionais, nós não entendemos porque Deus livra um e a outro não. Ele cura um e muitas vezes não cura o outro. O fato é que ele tem poder para curar e cura, tem poder para libertar e liberta, ele tem poder para dar livramentos e dá livramento, mas ele faz do jeito dele, no tempo dele, da forma dele, com quem ele bem entender, porque ele é Deus soberano e nós somos meras criaturas suas. Esse ponto é importante, irmãos, porque senão podemos ser tentados a pensar que não, peraí, se Deus cura, ele tem a obrigação de me curar. Ele tem a obrigação de me abençoar. Ele tem a obrigação de me dar livramento nesse quesito, nesta situação, nesta ocorrência ou acontecimento da minha vida. E não necessariamente, ele não tem nenhuma obrigação de fazê-lo. Esse é um ponto importante. Enfim, devemos bendizer a Deus por seus grandiosos livramentos. O Deus da Bíblia dá livramentos. Ele age, ele intervém, ele abençoa, ele age na história. Em quarto lugar, também devemos bendizer a Deus por seu amor e por sua compaixão. Perceba que o salmista ele trabalha atributos de Deus, qualidades divinas, características da divindade, traços da divindade muito palpáveis no sentido de tê-los experimentado na sua vida. E agora, acompanhe comigo o fundamento para esse item, que está no versículo 4, parte B. Olha o que o texto diz. E o coroa de amor leal e compaixão. E o coroa de amor leal e compaixão. Aqui a expressão que a NVI traduz como amor leal
Essa expressão vem de uma palavrinha hebraica, que é a palavra hesed, que é uma das palavras mais lindas em hebraico, em termos do seu significado. Por quê? Porque a palavra hesed, entre outras coisas, ela significa bondade, graça, fidelidade, lealdade, amor, amabilidade. Perceba que é uma palavra que está repleta de conotações positivas. E isso significa dizer que hesed, quando aplicado a Deus, também às vezes é aplicado nos contextos das relações humanas entre pessoas e pessoas, mas o termo hesed, quando aplicado a Deus, quando tem Deus como seu sujeito, significa que Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus é gracioso, Deus é leal, Deus é amável, Deus é bom. Olha quanta coisa gloriosa que Deus é. E não apenas isso. O texto bíblico que lemos também diz que Deus é compassivo na continuidade do versículo. O versículo 4, parte B, diz: Ele o coroa o servo dele, enfim, o servo fiel dele, o filho dele, ele o coroa de amor leal e compaixão. E a compaixão, meus irmãos, é aquele sentimento de dor e de pesar para com sofrimento alheio. Você vê alguém sofrendo fisicamente, mentalmente, em termos conjugais, em termos familiares, em quaisquer termos que sejam, diante do sofrimento alheio, você sente pesar, você sente um desconforto, você sente ali pena, você quer ajudar, você quer amenizar ou diminuir a dor daquela pessoa que está em sofrimento. Pois é, isto é o que a Bíblia chama, em linhas gerais, de compaixão. Aliás, a palavra compaixão, em português, saindo do hebraico, né, que aqui é outro termo, ela tem a ver com aquela ideia de compássio, né? Pássio, sofrimento ou sentimento, ou seja, sentir com, sofrer com, se colocar no lugar do outro e sofrer com ele, se doer com ele, se pôr no lugar do outro diante das suas dores, dos seus problemas, das suas angústias e assim por diante. E é interessante nós observarmos que a compaixão, os irmãos que já leram os evangelhos, já leram a Bíblia, os irmãos devem ter percebido que a compaixão era um ingrediente que sempre estava presente durante o ministério de Jesus. Às vezes nós olhamos para Jesus, lembramos das suas pregações poderosas, dos seus ensinos grandiosos, das suas parábolas, dos exorcismos, das expulsões de demônios, e tudo isso é verdade, e tudo isso esteve igualmente presente no ministério de Jesus. Mas uma coisa muito terna, muito gloriosa, muito maravilhosa era a sua compaixão para com as pessoas. Para não citarmos tantos exemplos, me permitam citar apenas 2 exemplos. Mateus 14,14, por exemplo, diz que Jesus, possuído de íntima compaixão, ele curou diversos enfermos que o seguiam. Ele se compadeceu da dor deles, da fraqueza deles, do problema mental, espiritual, enfim, deles, e os curou. E Lucas, no capítulo 7, versículo 13, diz que Jesus, ao se deparar com a viúva de Naim, durante o cortejo fúnebre em que ela levava o seu único filho para ser sepultado, o texto bíblico diz mais uma vez que Jesus moveu-se de íntima compaixão para com ela ou por ela. Meus irmãos, o que isto significa? Isto significa dizer que Jesus não age com indiferença e com insensibilidade diante da dor e do sofrimento humano. Jesus não é insensível, não é indiferente diante da minha e da sua dor, diante da minha e da sua angústia, diante dos meus e dos seus problemas, diante daquilo que me atormenta e te atormenta. Por isso, meu irmão, se a sua alma está enferma, se o seu coração está dolorido e se a sua vida está repleta de dor e de sofrimento, lembre-se de que o Senhor é compassivo, que o Senhor é misericordioso e que, portanto, Ele pode amenizar a sua dor, Ele pode diminuir o seu sofrimento e Ele pode curar as feridas que foram abertas na sua alma, na sua vida.
Nem acabamos de começar o ano, mas talvez entre nós existam algumas pessoas um tanto quanto feridas, repletas de machucados. Não necessariamente físicos, mas repletas de machucados na alma. Feridas devido a relacionamentos conjugais infrutíferos, relacionamentos com a família infrutíferos, com amigos, talvez até com irmãos em Cristo, e já começaram o ano um tanto quanto machucadas, com o coração dilacerado, despedaçado. Mas diante desta circunstância adversa, lembre-se, meu irmão, que Jesus não se porta com indiferença, ele não age de forma insensível diante da nossa dor, diante da nossa angústia, diante das nossas frustrações, diante dos nossos medos e diante dos nossos fracassos. Nós servimos a um Deus que se preocupa com a nossa vida, que se preocupa com a nossa história. Não porque exista algo digno em nós mesmos que o mereça, mas porque seres criados à imagem e semelhança de Deus que somos, Deus amoroso que é, benevolente que é, bondoso que é, essa hesed que Deus tem, essa amabilidade, essa fidelidade, essa generosidade que Ele tem, isso faz com que Ele encurve-se no seu coração para com a nossa baixeza, para com a nossa pequenez, apesar de não merecermos, e nos abençoe, não por causa daquilo que nós somos, mas por causa daquilo que Ele é. Ele é gracioso, Ele é generoso, Ele é poderoso, Ele é bom. Ele é bom. Amém? Enfim, devemos bendizer a Deus por seu amor e por sua compaixão. Em quinto lugar, tem tudo a ver com o que nós mencionamos antes. Em quinto lugar, lendo esse texto, também descobrimos que devemos bendizer a Deus por seu cuidado providencial. Deus cuida não apenas de nós, mas de todo o universo, de toda a sua criação, de forma providencial. Já citei esse termo outras vezes, vamos citá-lo mais uma vez e tecer aqui algumas brevíssimas explicações. Mas veja o que diz antes disso, o versículo 5, parte A. Deus também, o Senhor, é quem satisfaz de bens a sua existência. Que coisa profunda, né? Ele satisfaz as necessidades existenciais do salmista. Aliás, não é isso que Deus faz conosco até hoje? Né? Porque eu respiro, porque nós respiramos, porque Deus nos dá fôlego de vida. Porque ainda continuamos a ser seres inteligentes? Porque Deus nos dá tal capacidade. Porque conseguimos acordar cedo e trabalharmos, né? Pegarmos às vezes uma condução lotada, ou carro, ou em home office, não importa como, mas porque conseguimos fazer tudo isso? Porque há um Deus que nos sustenta com as suas poderosas e grandiosas mãos. Isso, em termos gerais, é a providência. Mas observe então comigo que o Deus da Bíblia é o Deus da providência. Mas agora em termos um pouco mais detalhados, o que significa essa tal de providência? A providência, meus irmãos, é o nome dado à preservação, à superintendência, ou seja, à administração, e à direção teleológica, com perdão pela expressão técnica, né? Essa expressão teleológico, não confunda com teológico, tá? Teológico é uma coisa, teleológico é outra. Teleológico vem de uma palavrinha grega telos, que quer dizer objetivo, finalidade. O que quer dizer isso? Isso significa dizer que quando Deus preserva o universo, superintende, administra ou governa o universo e dirige o universo, ele o faz teleologicamente, isto é, visando o cumprimento dos seus objetivos santos, gloriosos e maravilhosos no final da história. O universo não existe do nada, em que pese a fala de muitos cientistas no contexto contemporâneo em que nós vivemos. Não, nós temos ali a seleção natural, mas espera aí, a palavra seleção implica inteligência. Não, a seleção natural das moléculas, não, isso não existe. A palavra seleção implica inteligência. Imagina que você vai, sei lá, quem é aqui dona de casa, não precisa ser dona de casa, os homens também fazem isso, né?
Às vezes a Noeli me pede lá para comprar batata no supermercado e tal, e eu escolho, que é uma maravilha, eu vou orando, né? Eu falo, Senhor, eu não sei escolher batatas, essas coisas, mas vai me guiando aqui, eu não sei. E às vezes chego lá, ela fala, não, mas essa batata tá meio ruim, essa aqui tá meio estranha. Eu falei, minha filha, é o que tinha para hoje, né? Mas o fato é que a palavra seleção implica inteligência, embora a minha seja bem defeituosa para tais escolhas. Mas ainda assim eu tenho essa significativa ou limitada que seja inteligência, não é isso? Então, eu acho interessante, os cientistas, sobretudo darwinistas, eles usam termos, eu sei que a contragosto, que depõem contra a visão deles. Porque não existe seleção natural, a seleção da natureza. A natureza não é um ser pessoal para selecionar absolutamente nada. A palavra seleção implica necessariamente a existência prévia de um ser inteligente que faz a seleção. Ora, coisas não selecionam coisas, mas seres inteligentes fazem seleções de coisas ou pessoas, o que quer que seja. Então, esse ponto é importante. O mundo, ele é preservado por Deus, ele é administrado por Deus e é guiado por Deus de modo a cumprir os seus propósitos ali em termos teleológicos. O mundo caminha para uma direção. E por mais que da perspectiva humana essa direção seja ruim, seja horrível, seja péssima, da perspectiva de Deus, lá na frente tudo não só dará, mas já deu certo. Porque Deus está guiando a história dele com os homens para um propósito definido no futuro. Portanto, quando nós falamos que o Deus da Bíblia é o Deus da providência, estamos querendo dizer com isso que, primeiro, Deus preserva todas as coisas. Segunda, Deus administra todas as coisas. E terceira, Deus dirige todas as coisas a fim de que estas coisas cumpram os seus sábios, santos, justos e belos desígnios. Isto significa dizer, em última análise, numa linguagem mais descomplicada. O que isso significa dizer? Isso significa dizer, meu irmão, que o universo não é a casa da mãe Joana. O universo não é um território sem dono e sem lei. Deus, ele é o Senhor soberano e supremo do universo e, como tal, ele reserva-se o direito de preservar, de administrar e de dirigir esse universo em direção ao cumprimento dos seus propósitos. Queiramos ou não, gritemos ou não, nos assustemos ou não, concordemos ou não, a história caminhará para o cumprimento dos desígnios sábios, eternos, justos e muitas vezes insondáveis de Deus. Isto, em termos gerais, é aquilo que a teologia chama de providência. Ou que, em termos bem gerais e populares, chamamos de controle, não é isso? Deus está no controle. Normalmente a gente fala isso, esse jargão teológico. Então, como que Deus está no controle? Preservando as coisas, administrando, governando as coisas, todas elas, e dirigindo-as para o cumprimento dos seus propósitos. Isso, de forma muito geral e breve, é aquilo que nós chamamos de providência. Em outras palavras, o mundo não está solto. O universo não está livre, leve e solto. Nem a nossa vida, nem você e eu estamos nesse mundo livres, leves e soltos. Há um Deus que nos preserva. Há um Deus que nos administra. Há um Deus que nos dirige. E no final de toda a história, o nome dele, como sempre, será glorificado, engrandecido e exaltado, porque ele é Deus e somente ele é Deus. Enfim, devemos bendizer a Deus por seu cuidado providencial. Meus irmãos, esse ponto que eu citei agora, ele é um dos mais importantes da fé cristã. A providência divina é um dos temas teológicos mais importantes da nossa fé. E é um dos temas, eu digo quando falo às vezes para alunos, já num contexto mais técnico de aula e tudo, na faculdade teológica, quando eu trato desse assunto, que nenhum tema da Bíblia e da teologia deveria fazer o coração do crente descansar mais em Deus do que o tema da providência. Então, o que quer que aconteça na minha vida, Deus está preservando o universo.
Deus está administrando o universo. Deus está dirigindo o universo, o que inclui a minha e a sua vida. Então, glórias a Ele por tudo. Eu não sei como vai acabar. Eu não sei que problemas ou bênçãos eu terei na frente. Não sei que desafios, vitórias ou derrotas eu terei na frente. Não sei que fracassos ou bênçãos terei adiante. Mas o que quer que tenha, Deus estará agindo na minha vida, através da minha vida, para cumprir os seus sábios desígnios ao longo de toda a história. Amém? Enfim, devemos bendizer a Deus por seu sua cuidadosa providência sobre todas as coisas. Em sexto e penúltimo lugar, tem mais 2 itens que o salmista nos traz com base nesse texto, que tem tudo a ver com os demais, que são os seguintes. No caso, o 6º ponto é o seguinte: devemos bendizer a Deus por sua generosa renovação ou restauração. O Deus da Bíblia é um Deus que nos restaura. Amém? Se você crê nisso, o Deus da Bíblia é um Deus que nos renova, que nos restaura. Veja o que diz o versículo 5, parte B. De modo que a sua juventude se renova como a águia. Como a águia. A águia é interessante porque é um dos animais, uma das aves, no caso, que aparece várias vezes na Bíblia, entre outras coisas, como uma metáfora que representa, por exemplo, a força, o vigor e a velocidade, o poder. Então, a águia, com frequência, ela está embebida desse tipo de simbolismo na Bíblia. Aliás, é aplicado até mesmo a Deus. Deus vai dizer ali na Torá, no Pentateuco, que quando ele tira os israelitas do êxodo, ele os leva sobre as suas asas como se ele fosse uma águia. Quer dizer, ele é algo, o próprio Deus se vale desse tipo de comparação. Mas não apenas Deus, isso também se aplica às pessoas muitas vezes. A águia, pelo seu voo, pela sua altura, pelo seu vigor e aquela coisa toda, ela acaba representando força, poder, vigor, velocidade e assim por diante. E por isso, ela acabou se tornando um importante símbolo de renovação ou restauração. Desse modo, o raciocínio do salmista aqui é mais ou menos o seguinte: porque Deus satisfaz de bens a vida do salmista, versículo 5, parte A, que acabamos de ler, então a juventude do salmista é renovada como a águia. Ou seja, Deus é a fonte de renovação e de restauração do salmista, e mais do que o salmista, ele é a fonte de renovação e de restauração do seu povo. É Deus quem nos restaura, meus irmãos. É Deus quem renova a nossa força. É Deus quem restaura o nosso ânimo. É Deus quem restabelece o nosso vigor. E é Deus quem nos sustenta, nos mantém, nos protege e nos abençoa. Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos. E é por isso que o salmista tem motivos sobejos para bendizer a Deus, porque ele diz: é Deus quem continuamente renova a minha vida. Por isso eu não posso deixar de bendizê-lo. Eu não posso deixar de magnificá-lo, não posso deixar de adorá-lo, não posso deixar de engrandecê-lo, porque ele sempre me restaura, sempre me renova e sempre me abençoa, e é por isso que eu devo bendizê-lo. Olha que coisa gloriosa, os argumentos são muito simples, né? Mas muito profundos, muito bíblicos, é claro. E é por isso, meus irmãos, diante do que nós dissemos, é por isso que o salmista, ele dirigiu a Deus, outro salmista, a seguinte prece no Salmo 51, versículo 10, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E em Lamentações 5:21, o profeta Jeremias, ele faz o seguinte pedido a Deus, ele diz: renova os nossos dias como dantes, Senhor. Já no Novo Testamento, veja que coisa interessante, em Tito 3:5, ele diz que Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo quem renova, quem restaura a força dos crentes. Que coisa gloriosa! Talvez mal tenhamos começado o ano, já estamos nos primeiros dias de 2025, mas por N razões suas pessoais, talvez conjugais, talvez familiares, talvez materiais, talvez financeiras, não sei, muitos de nós estejamos esgotados.
Não é isso? Poxa, pastor, 2025 nem começou e já me sinto um tanto quanto esgotado, um tanto quanto aflito, um tanto quanto angustiado. Parece que o ano mal começou e as minhas forças parecem que estão se esvaindo, pois a boa notícia que Deus nos dá na noite de hoje é que nós servimos a um Deus que nos renova, que nos restaura, que nos dá ânimo, que está conosco mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, e isso é motivo suficiente para bendizê-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo e adorá-lo. Enfim, devemos bendizer a Deus por sua generosa renovação. Por fim, em sétimo e último lugar, eu aprendo ao ler esse texto que devemos também bendizer a Deus por sua incomparável justiça. Deus é amoroso, é compassivo, Ele perdoa, Ele abençoa, Ele intervém na história. Deus é um monte de coisas maravilhosas. Mas a cereja do bolo, nessa lista que o salmista fez, é a justiça. Veja comigo o que diz o versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Olha que coisa gloriosa. Sobretudo para nós que vivemos num mundo tão injusto, não é isso? Com tantos pesos e tantas medidas, com tanta parcialidade, com tanta sujeira, com tanta corrupção, com tanta imundícia em todos os sentidos, em todas as esferas da sociedade, é um bálsamo para a nossa alma saber que devemos bendizer a Deus porque servimos a um Deus que é justo. O Senhor faz justiça, diz o salmista. Ele é justo, ele faz justiça. Meus irmãos, finalmente, o salmista ele nos apresenta uma última razão pela qual nós devemos bendizer a Deus. E essa razão, como nós já vimos e dissemos, é a sua justiça. Em outras palavras, devemos bendizer a Deus porque Ele é justo. E isso significa dizer que Deus, por ser essencialmente justo, Ele é perfeitamente correto, íntegro e honesto no seu trato com as suas criaturas. Deus nunca vai lidar conosco como nós, às vezes, lidamos de forma injusta com outros. Não é isso? Às vezes, sem querer, falamos algo que é injusto sobre alguém, tratamos alguém de forma injusta, pensamos coisas injustas que não correspondem à verdade sobre a vida de alguém, não convivemos com a pessoa e falamos muitas mentiras ou pensamos muitas impropriedades quanto a ela, porque na nossa natureza é caída, apequenada, efêmera, nós muitas vezes somos injustos no nosso trato com as pessoas. E também no nosso trato com Deus, sobretudo, é claro. Mas o que é maravilhoso sabermos é que Deus, por ser na sua essência justo, Ele também é justo nas suas relações com a sua criação. De modo que Deus nunca, em hipótese alguma, tratará uma pessoa de forma justa. Ah, pastor, mas espera aí, quando a pessoa vai para o inferno, Deus agiu de forma justa, ela quis ir para lá. Ela clamou pelo inferno. Então Deus disse, no final das contas, seja feita a sua vontade. Simples. A pessoa não rejeitou Deus a vida inteira? Rejeitou. Alguém apontou uma arma na cabeça dela para rejeitar a Deus? Não. Ela livremente não quis saber de Deus. Quis, como diz um dos textos bíblicos, dizer para sua alma, alma, regala-te, farta-te, faz o que você quiser, quem manda na minha vida sou eu, no meu nariz sou eu, não existe um Deus sobre mim que deva me dizer como eu devo me portar, então eu vou fazer o que eu quero. Ok, mas no final a conta chega. Mas Senhor, por que eu fui no inferno? Porque foi o que você clamou para mim a vida inteira. Você não quis conviver comigo, não quis me servir, não quis ter comunhão comigo a vida inteira, e por que agora, depois que morre, você quer ter? Como assim? Você quis viver distante de mim a vida inteira. Pois é, o seu desejo será feito. Você vai viver a eternidade toda distante de mim, porque você quis. Ok. Meus irmãos, essa qualidade divina da justiça, ela pode ser vista em vários textos da Bíblia, mas um em especial chama a minha atenção, mesmo porque não temos tempo de citar tantos textos assim,
que é o texto de Gênesis 18, versículos 20 a 21. É um texto muito interessante que diz o seguinte, Gênesis 18, versículos 20 a 21. E disse o Senhor, porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande e porque o pecado deles é muito pesado, eu descerei agora e verei se fizeram tudo conforme o clamor que veio até mim. Se não, eu saberei. Esse texto é um dos mais intrigantes da Bíblia. E especialmente aqueles que defendem o chamado teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? De forma muito resumida. É aquela teologia que diz que os eventos futuros, por serem ainda futuros e, portanto, por ainda não terem acontecido, eles não podem ser conhecidos, inclusive para o próprio Deus. O próprio Deus não conhece o futuro, porque, de uma perspectiva espaço-temporal, o futuro ainda é futuro. Então, se ele é futuro, ele ainda não aconteceu. Então, nem mesmo Deus pode conhecê-lo. É a heresia que é chamada teísmo aberto. Nem Deus conhece o futuro. E para fundamentarem o seu argumento, os teístas abertos amam alguns textos bíblicos, dentre eles o texto ora lido de Gênesis capítulo 18, versículos 20 a 21, onde Deus diz aqui, eu descerei e verei se fizeram conforme o clamor que veio até mim, dando a entender que Deus não sabia o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E Deus diz então, e se eles não fizerem, eu vou saber. Como quem diz, Deus só vai saber ao longo do tempo, ele não tinha como saber naquele momento, ele tem que ir até lá para saber. Mas não é disso que o texto está tratando. O texto está usando uma linguagem antropomórfica, quando Deus, ou onde Deus, é descrito como se fosse um ser humano e ele se comportasse como tal, a fim de que nós, seres humanos, compreendamos a maneira como ele se relaciona conosco. Porque se Deus não falar em humanês, isto é, em linguagem humana, nenhum de nós entende. Já pensou se Deus falar em divinês? Se Deus falar conosco na linguagem dele, a gente não entende nada. Então, para que nós entendamos a sua linguagem, ele fala em humanês. Isto é, ele fala numa linguagem humana, numa linguagem que nós consigamos, com o nosso cérebro apequenado, compreendê-lo. Então, qual que é o argumento aqui de Gênesis 18, versículos 20 a 21? Deus se compara, ele se autocompara a um juiz humano, um juiz terreno, mas um juiz humano justo, não parcial, não ladrão, não ruim, não corrupto, um juiz honesto. O que se espera de um juiz honesto? Que ele se informe bem, imaginemos que há uma demanda entre duas partes, por exemplo. O que se espera de um juiz correto, idôneo? Que ele veja ambas as partes, ambos os argumentos, ambas as provas. Dependendo do contexto, ele vá até o lugar, ele vê se todos os rumores e informações que chegaram até ele, indo até o lugar, são condizentes com as informações que ele tem. Por quê? Porque ele é uma pessoa que é honesta, é justa, é honesta. É assim que Deus se descreve. Ele está dizendo para Abraão, lembram que Abraão disse para ele, Senhor, se na cidade tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, por amor dos 50 não vou destruir. Se tiver 45, e se tiver 40, e ele começa a pechinchar. Abraão começa a barganhar com Deus. E se tiver 30 justos, e se tiver 20, e se tiver 10, e assim por diante. E aí, nesse contexto, Deus se compara a um juiz. Ele diz, Abraão, parafraseando, pela minha onisciência, Sodoma e Gomorra está mergulhada, ou estão mergulhadas num profundo pecado. Mas como se eu fosse um juiz humano, terreno, imaginando que eu fosse, hipoteticamente, é uma linguagem antropomórfica, metafórica, eu vou ver o que está acontecendo, como exige-se de um juiz honesto. Vou ver todas as demandas, vou ver se é assim mesmo, porque eu, Deus, sou justo. E de acordo com a justiça dos fatos é que eu vou ou não punir Sodoma e Gomorra. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Por que Deus age assim nessa linguagem? Porque Deus é justo. Porque Ele é honesto. Porque Ele é íntegro.
porque ele não tem compromisso com o engano, com o erro, com a falsidade, com a mentira, com a corrupção e assim por diante. É por isso que numa linguagem antropomórfica, ele diz, eu vou descer lá e vou me informar como se eu fosse um juiz humano acerca de tudo que acontece, porque o meu veredito final será correto, será justo, será íntegro e assim por diante. E é por isso também que Jesus, durante o Sermão do Monte, em Mateus 5:6, ele diz algo muito importante. Jesus diz, bem-aventurados, isto é, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. Meu irmão, não é o erro, não é a falsidade, não é a injustiça, não é a corrupção, não é a mentira que darão a última palavra no fim da história. No fim da história, Deus, ele não empurrará todas as injustiças cometidas nesse mundo para debaixo do tapete, de modo que elas fiquem esquecidas para sempre ali. Se há um Deus justo que governa esse universo, e esse Deus existe, é o Deus da Bíblia, então a justiça ainda prevalecerá, a justiça ainda haverá de triunfar. Então, nesse dia, a nossa fome e sede de justiça serão definitivamente saciadas. Amém. A prevalência da justiça, caminhando para o final, é uma das grandes esperanças dos cristãos. É um tema que vira e mexe, incomoda cada um de nós, não é? Vemos ali as redes sociais, assistimos à TV, ou no nosso próprio bairro, no nosso dia a dia, todos nós estamos cercados por inúmeras e variadas ou variados graus de injustiça que nos cercam. E todos nós frequentemente nos pensamos ou falamos conosco mesmos, dizendo, meu Deus, mas será que isso um dia terá um fim? É tanta injustiça, é tanto mal, aquele indivíduo, aquele fulano, aquele cicrano, aquele beltrano lá no Senado, entre os nossos vereadores, no nosso Tribunal Federal, aqui e ali na presidência ou em tantos outros lugares, para não dizer no dia a dia, nas nossas relações diárias. Senhor, é tanta injustiça. Será que isso um dia terá fim? Então, meus irmãos, mais uma vez, para que isso venha acalmar o meu e o seu coração nessa noite, a prevalência da justiça é um dos grandes temas, uma das grandes esperanças do cristianismo. E é também, graças a Deus, uma das grandes promessas que Deus nos faz na sua palavra. Aliás, em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 13, Pedro diz, mas nós, isto é, cristãos, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Em outras palavras, Pedro está dizendo para os conservos, para os irmãos em Cristo, aguentemos um pouco, porque no tempo certo, a justiça divina irá triunfar. A justiça divina irá prevalecer, a justiça divina irá predominar sobre tudo e sobre todos. Por enquanto vivemos num mundo que é injusto sim, sobretudo nas relações humanas. Não é injusto porque Deus deseja, é injusto porque Deus nos deu liberdade e os homens, fazendo mau uso dessa liberdade, acabaram tornando a vida uns dos outros mais difícil, mais injusta, mais corrupta, mais desafiadora e assim por diante. Mas a promessa que Deus nos dá é que nós aguardamos novos céus e nova terra, em que habitará a justiça para todos sempre. Amém. Enfim, devemos bendizer a Deus por sua incomparável justiça. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje nós falamos sobre o tema 7 boas razões para bendizer a Deus, com base no Salmo 113, nos versículos 1 a 6. Então eu gostaria de recapitular brevemente quais foram essas razões. Em primeiro lugar, nós vimos que devemos bendizer a Deus por seu gracioso perdão. Segundo, por sua maravilhosa cura. Terceiro, por seus grandiosos livramentos. Quarto, por seu amor e por sua compaixão. Quinto, por seu cuidado providencial. Sexto, devemos bendizer a Deus por sua generosa renovação. E em sétimo e último lugar, devemos bendizer a Deus por sua incomparável justiça. Creio que Deus nos deu
ótimos motivos, excepcionais razões para que em 2025 possamos bendizê-lo, adorá-lo e engrandecê-lo. Amém, meus irmãos? O Deus da Bíblia é um Deus que perdoa, é um Deus que cura, é um Deus que livra, é um Deus que ama e que tem compaixão, é um Deus que é providente, é um Deus que renova e é um Deus que é justo. É um Deus que é justo. São motivos mais do que sobejos para que nós possamos bendizê-lo e engrandecê-lo em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Apesar de muitas vezes darmos inúmeros motivos para que Deus nos abandone, para que Deus se esqueça de nós, para que Deus não ligue para nós. O próprio Deus, na contramão do nosso comportamento, da nossa pecaminosidade, é um Deus que tem sido profundamente bondoso para comigo e para com você. Amém? Se estamos aqui nessa noite é porque somos frutos do perdão divino, da cura divina, dos livramentos divinos. Quantos livramentos Deus nos dá? Uma parcela apenas pequena dos quais conhecemos e outra parcela, muitas vezes, bem maior, nós nem chegamos a ter entendimento disso. Talvez a eternidade o revelará. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quanta graça Deus não derramou sobre a nossa vida. Se você acha que Deus não é gracioso, olhe para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para a igreja que Deus te deu, para a família, não só espiritual, biológica que Deus te deu, para a saúde que Ele te deu, física, mental, espiritual. Como eu disse em outras circunstâncias, estamos agora a 1 minuto, 5 minutos a pé de um hospital aqui, onde certamente existem neste exato momento, às 8h02, olhando ali, várias pessoas acamadas, várias pessoas sem esperança, talvez, de saírem vivas desse hospital e dos seus leitos. Com um monte de perguntas, questionamentos e temores no seu coração. E você e eu aqui, apesar dos pesares, estamos vivos, bem, com saúde. Claro que a nossa vida não está às mil maravilhas no sentido de estar 100% bem. A vida de quem é 100% bem? Não é? Desconheço esse tipo de vida nesse mundo. No futuro, sim. Nesse daqui, sempre tem alguma coisinha para atrapalhar. Sempre tem. Sempre tem. Ou é uma dor, ou é uma doença, ou é um boleto. Os boletos se multiplicam, sobretudo no início do ano. Às vezes um probleminha conjugal, às vezes um probleminha com a família. Às vezes uma angústia aqui, uma adversidade acolá. Todos nós temos problemas nesse mundo. Mas eu entendo que esses problemas são meios, como eu disse em outros momentos, são meios que Deus usa para que jamais depositemos a nossa esperança, como disse, na provisoriedade desta vida e das coisas deste mundo. Jesus nos orienta a não ajuntarmos tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça consome, onde a ferrugem deteriora. Ele nos orientou a armazenarmos o nosso tesouro no céu. Meu irmão, eu já disse outras vezes e insisto em dizer hoje, essa vida e tudo que há nela é provisório. Essa vida é tudo. Absolutamente tudo é provisório. Por mais abençoador que seja. Saúde é provisória,
A doença é provisória. Casamento é uma bênção, glória a Deus, é provisório. Família é provisório. Sexo é provisório. Dinheiro, provisório. Tristezas, provisórias. Mágoas, ira, rancor, tudo provisório. A nossa própria vida é provisória. Mas Deus é eterno. A sua promessa é eterna. A sua palavra durará para sempre. E Ele nos prometeu, pela sua graça, que se nos arrependermos dos nossos pecados e se concedermos perdão aos outros que também nos feriram, Ele irá nos perdoar. E receber o perdão de Deus significa, nessa toada, caminhar para a eternidade. Mas a nossa vida deve ser uma vida de arrependimento e uma vida de concessão de perdão aos outros. Às vezes nós somos muito rápidos em exigir reparação dos outros, mas somos, ao mesmo tempo, muito lerdos em ter um coração perdoador. Mas uma das características fundamentais de um crente regenerado, de um cristão de fato, é que ele tem um coração perdoador. Amém? Ah, pastor, mas eu não sinto que devo perdoar aquela pessoa. Não é para você sentir coisa nenhuma. Perdão não é sentimento, é decisão. Por isso que os verbos sobre o perdão na Bíblia estão, via de regra, majoritariamente na forma imperativa. Há uma ordem, perdoe. Não depende do seu sentimento. Ah, mas eu não sinto que devo fazer. Ok. Cuidado, porque Deus não sentirá que deverá perdoá-lo também. É o que disse o texto que lemos minutos atrás. Se você perdoar, Deus vai perdoar. Se você não fizer isso, Ele não vai fazer. Ele vai te tratar do jeito que você trata. Isso é muito sério. Às vezes queremos muito os nossos direitos, mas não queremos ter um coração perdoador. Perdoar é difícil, irmãos. É difícil. Porque envolve o nosso brio. Envolve dar o braço a torcer, mesmo em circunstâncias onde sabemos que a razão está do nosso lado. Não, pastor, mas eu estou correto, eu estou justo, eu sou a parte correta da questão. Ok, pode ser que seja, mas perdoe. Perdoe. Perdão é o cancelamento da dívida. É não levar em consideração a afronta recebida. Eu fui afrontado, fui prejudicado em termos morais, em vários termos, mas Deus nos convida a perdoarmos. Amém? Que Deus inunde o nosso coração de perdão, não de ira, de rancor, de mágoa e de revanchismo. Às vezes nós terminamos um ano, começamos outro e temos aqueles sentimentozinhos que vão nos corroendo, nos detonando, nos destruindo por dentro. E às vezes passa ano e sai ano e a gente vai alimentando muita mágoa, muito rancor, muito ódio, muita raiva. Eu estava conversando há tempos atrás com uma pessoa que não vem ao caso mencionar, já estamos caminhando para o final. E essa pessoa me dizia, mas pastor, eu não tenho condições de fazer isso, isso e aquilo, num contexto cristão. E ele me disse, porque eu não consigo perdoar de jeito nenhum os meus familiares. Mas por quê? Porque fizeram isso, isso, isso e isso comigo. E algumas coisas, meus irmãos, eu vou ser sincero, bem graves. Bem graves. Eu falei para ele, meu irmão, eu sinto muito por você. Eu sinto muito porque os seus familiares fizeram algo que não deveria ser feito com você. Você é uma pessoa do bem, a gente percebe isso. Mas, meu irmão, se você é cristão, você deve perdoar. Inclusive, algumas dessas pessoas já morreram. E ele disse, nem numa questão póstuma eu vou perdoar. Eu falei, meu irmão, mas por quê? Não estão mais aqui. Algumas estão aqui, outras não. Por que você está deixando esse sentimento, ele detonar o seu coração, acabar com você por dentro?
Você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa revanchista, justiceira. Toma lá da cá, você é crente, meu irmão. E ele dizia e chorava, dizendo que ele pedia a Deus que o ajudasse, porque ele tinha muita dificuldade em perdoar. E ele não sentia no coração o desejo de perdoar. E eu disse para ele, você, sob protesto, você não tem que sentir, você tem que tomar uma decisão. Eu devo perdoar, por quê? Porque a palavra de Deus me ordena a fazê-lo. Porque Deus me orienta que se eu não perdoar, Ele também não me perdoará. Isso envolve decisão, meu irmão. E perdoe estender aqui essa fala, porque o perdão é muito importante. Nós não podemos começar o ano novo guardando rancores, mágoas, revanchismos, raízes de amargura velhos, que nos acompanham há anos e que nos corroem. Isso vai fazer mal para você, meu irmão. Vai fazer mal para a sua relação com Deus. Vai fazer mal para a sua relação com as pessoas. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos ensinou coisas muito poderosas na noite de hoje. Nós aprendemos tantas coisas boas, Senhor. Que o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que dá livramentos, um Deus que ama, um Deus que é compassivo, um Deus que é providencial no seu agir, um Deus que nos renova e um Deus que também é justo. Ah, Senhor, que adjetivos maravilhosos, que qualificativos grandiosos. Muito obrigado por ser tudo isso e muito mais que na verdade não tivemos tempo aqui de mencionar nessa noite. Te agradeço por esse ano, Senhor. Eu te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas para tal, ajude-nos a nos arrependermos dos mesmos. Ajude-nos também a conceder o perdão àqueles que nos feriram, àqueles que nos machucaram, àqueles que nos magoaram. Fizeram feridas na nossa alma, sim, mas que o Teu Espírito Santo passe um bálsamo no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos renove. Nós não queremos começar este ano como eventualmente temos sido os demais anos. Não queremos começar esse ano e nem terminá-lo com rancor, com mágoa, dando guarida a esses tipos de sentimentos negativos e prejudiciais no nosso coração. Queremos começar esse ano amando. Queremos começar esse ano perdoando. Queremos começar esse ano exercendo compaixão e misericórdia. Queremos começar esse ano mais parecidos contigo, ó Senhor Jesus. Por mais pecadores que sejamos, por mais imperfeitos que sejamos, ajude-nos, Senhor, a nos parecermos um pouco mais com o Senhor. Sozinhos, nós temos consciência de que isso é impossível. Mas com a sua graça, com o seu apoio, com a sua ajuda, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua presença, com a sua palavra, nós podemos fazer isso, Senhor. Nos dê um coração repleto de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, de perdão. Guie os nossos passos nesse ano. Abençoe nosso casamento. Abençoe a nossa família. Ajude-nos a nos perdoarmos no nosso âmbito familiar. Ah, Senhor, quantas famílias machucadas. Ajude-nos para que o perdão reine em nosso meio. Ajude-nos a estarmos bem, não apenas contigo, mas também com o nosso próximo. E que o Senhor seja glorificado. E é por essas razões e outras que nós nos unimos ao salmista e bendizemos o Senhor nessa noite. Seja bendito, Senhor, seja exaltado, que o seu nome seja engrandecido, que o seu poder seja magnificado. Ah, Senhor, o Senhor é incomparável, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus perdoador. E nós te louvamos, e nós te engrandecemos, e nós te adoramos, e nós
falamos isso em alto e bom som, porque queremos que as pessoas saibam que servimos a um Deus que ama, que perdoa, que se compadece, que cura, que sara, que livra, que liberta, que renova, que restaura, que faz justiça. Ah, Senhor, um Deus que é abençoador. Obrigado por seres o nosso Deus. Fique conosco e nos abençoe, por favor, em nome de Jesus. Amém.